Não dá tempo nem de respirar, é ou não é? Essa é a nossa vida de empreendedor, é assim que as coisas acontecem. Posso continuar? Posso continuar? Bora? Bora, irmão. Pergunta para o irmão do lado, você está bem? Você está bem? Podemos continuar? Então presta atenção, comigo aqui, ó. Comigo aqui. Aperta o cinto. Mudou. Vamos embora. Agora eu quero entregar um conteúdo para vocês. A gente ainda tem uma outra atividade para fazer. Eu quero dizer de novo. Eu participo de grandes mastermind. Graças a Deus, gente, eu vim de uma família muito pobre, eu vim de uma casa que não tinha água, não tinha luz encanada, mas eu já sentei em mesas com Flávio Augusto, com Xanguier Diniz, com homens muito prósperos e também tiveram uma infância, também vieram muito pobres. Eu quero dizer para vocês que algumas das atividades que a gente faz aqui, é isso que a gente faz nesses mastermind. Sabe quanto custa para você participar de um mastermind com um homem desse? 300 mil. Tem mastermind de 250, 300, 220, 200, é isso. O que a gente vive no CRI, o que a gente faz no CRI, é o que a gente faz lá. Então vocês têm isso aqui de graça, e a Lagoinha está proporcionando isso para vocês. Então eu queria pedir para vocês uma salva de palmas para Jesus, pela vida do nosso pastor, pela Lagoinha, ok? Muito bom. Então vamos lá, eu quero entregar um conteúdo para vocês. Quem está lá? Quem é que está lá mesmo, em cima hoje? É o Breno. Breno, isso! Presta atenção numa palavra. Se você quer ser um empreendedor de sucesso, presta atenção no que eu vou te dizer. Existe uma lição importante para você ter. Eu quebrei muito a cara nos meus negócios, muito a cara, porque eu queria resolver tudo sozinho. Eu queria resolver tudo o quê? Sozinho. Quando você não quer conversar com outras pessoas, quando você não quer aprender, isso é orgulho, irmão. Presta atenção, eu vou falar isso para vocês porque a gente está dentro de uma igreja e eu posso falar isso para você. Foi isso que derrubou o inimigo. Isso é orgulho. Não poder ser vulnerável, não dizer, olha, eu estou com um problema, presta atenção, eu não tenho uma resposta. Olha, eu não sei como tomar essa decisão. Olha, eu não sei para que caminho eu vou agora. Isso é orgulho. Então preste atenção. Empresário, se você quer ter sucesso, você precisa ser vulnerável. Mas tem uma coisa, é ser vulnerável no lugar certo. Não tem cabimento você chegar para os seus colaboradores e dizer, eu não sei o que fazer. Você não pode fazer isso. É como um capitão estar no navio e dizer para a tripulação, eu não sei o que fazer. Não, você ali é a liderança. Você precisa mostrar confiança. Eles precisam olhar para você e falar, o meu líder sabe o que está fazendo. Mas às vezes, existem lugares, e todos nós, empresários, precisamos ter mentores. Quem é um mentor? O mentor não é necessariamente um teórico, ele pode ter teoria, mas ele precisa ter vivência, ele precisa ter experiência, ele precisa ter prática. Eu não aguento pessoas que querem ensinar a criar filho, mas não tem filho, querem ensinar a vida de casado, mas tem um casamento destruído, ou nem tem casamento, pessoas que querem ensinar a empreender, mas nunca empreenderam. Se a gente for ver no nosso sistema de educação, e eu não estou falando mal, eu acho que ajuda, é muito bom, mas você pega professores universitários às vezes ensinando sobre administração, e você pergunta para ele, querido, tu administrou o quê? Nunca administrou nada. Ele sabe teoria, gente, eu acho que a gente tem que estudar, não estou dizendo que não, eu só estou dizendo o seguinte, o mentor é um cara que sofreu na pele, é o cara que sentiu a dor, é um cara que está passando, e não pode ser um cara que está caminhando muito lá na frente. Eu não sei vocês, mas eu viajo muito de carro, e quando eu viajo, às vezes o tempo fecha, está chovendo, às vezes tem neblina, eu procuro um carro que vai à minha frente, e eu me guio pela lanterna dele. Alguém já fez isso? Ok? Mantenho uma distância segura, e eu vou ali, me guiando por ele. Isso é o que nós fazemos quando a gente tem um mentor, é alguém que já passou, e está ali. Agora presta atenção, não tem cabimento, num dia de chuva, num dia de neblina, eu querer acompanhar, indo daqui para o Rio, querer acompanhar um carro que já está lá em Volta Redonda, eu não consigo nem enxergar ele. Então tudo bem, presta atenção, se você tem 5 colaboradores, faz sentido um cara que tem 5 mil te aconselhando? Cara, ele está num outro ponto da viagem, bicho, você está aqui, ó. Talvez um cara que tem 50, pode ser, mas um cara que tenha 5 mil, 50 mil não dá. Presta atenção, você está lá sofrendo para faturar 30 mil.
Aí tem um cara que fatura 50 milhões, esse cara não faz ideia, os problemas que você tem não tem nada a ver mais. Ele já até passou, é igual uma viagem, ele já passou por aquele ponto. Mas pode ser, indo daqui para o Rio, que na hora que ele passou em São José dos Campos, estava calor, estava quente, estava sol. A hora que você está passando, está chovendo. Então, a hora que você chega para ter 15 colaboradores, 20, pode ser que o Brasil esteja enfrentando uma crise, uma pandemia, a gente não sabe, é um outro momento, é uma outra situação, o mundo está mudando. Quem tem na sua empresa pessoas na faixa de 50 e tem na sua empresa pessoas com a faixa de 20, vai entender que a liderança dessas pessoas é completamente diferente. E é saudável que elas convivam, porque elas têm características diferentes e saudáveis, mas é um desafio para quem lidera, liderar pessoas nessas idades. Então, nós precisamos ser vulneráveis, mas no lugar certo, não dá para ser vulnerável no lugar errado, e não dá para não ser vulnerável. Aqui está o X da questão. Então, quando ser vulnerável, ok? No momento certo. Então eu tenho um momento certo para eu ser vulnerável, com as pessoas certas. Eu não posso ser vulnerável. Vai bater desespero na sua equipe, se você olhar para ela e falar, ó, nós estamos sem trabalho, sem dinheiro, e eu não sei como conseguir. Vai bater desespero. É por isso que a gente precisa participar de grupos como esse. Uma das vezes eu trouxe o assunto network, eu não quero me aprofundar nisso, a gente já trouxe esse assunto uma vez. Mas você veio aqui buscando clientes, deixa eu te dizer uma coisa, se você veio aqui para extrair, você começou errado. A gente participa de um network, de um grupo de network, de um mastermind, é para contribuir, é para isso. A natureza nos ensina isso. Primeiro eu planto, eu cultivo, e depois eu vou colher. Então preste atenção. Nós vemos aqui, muitas vezes, existem pessoas aqui que têm experiência que você não tem. Você está louco, preocupado em arrumar um cliente, e talvez o que esse cara tem para te entregar de experiência vale muito mais do que um cliente te faria, meu irmão. Você não faz ideia da riqueza que tem um grupo como esse, situações que nós já passamos e que talvez você esteja passando, e alguém que está do seu lado, né, e você não sabe o que fazer, alguém que está do seu lado vai dizer, eu passei por isso, tem 1 ano, 2 anos, e olha, eu tomei a decisão que você vai tomar e eu quebrei a cara, ou eu tomei a decisão que você está pensando. Então existe uma riqueza nesse grupo, muito grande, e se nós entendermos que esse é um grupo com princípios cristãos, isso fica mais forte ainda. A gente tem algo muito rico aqui, é tão rico que eu tenho dificuldade de entender por que algumas pessoas não vêm para cá, estão passando problema e estão lutando sozinhos. Eu digo eu tenho dificuldade, não é que eu não consiga, porque eu já fui muito orgulhoso, eu nunca imaginei que alguém pudesse me ajudar e me aconselhar, só que a minha vida rampou quando eu comecei a ser vulnerável, mas mais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu já entrei em pirâmide financeira 3 vezes, perdi muito dinheiro, até porque não estava escrito pirâmide, estava escrito assim, cara, é um investimento muito legal que dá acima da média, aí o trouxa entrou. A última vez que eu entrei, um mentor me aconselhou a entrar. Então presta atenção, não é só você ter um mentor, você tem que ter um mentor certo, e ele não foi maldoso, porque ele perdeu muito mais do que eu. Então presta atenção com quem você se aconselha. É fundamental ser vulnerável, fala ser vulnerável, é isso aí, mas no lugar certo, no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, é isso que nós precisamos. Passa para mim, por favor, Breno. Presta atenção, se você tem um pouquinho de noção de como funciona uma empresa, você já deve ter visto isso. A sua empresa, quando ela cresce, ela vai acontecer isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mesmo a sua empresa tendo só você como colaborador, ela já tem isso, tá? O que acontece é que quando você monta uma empresa, você tem que vestir vários chapéus. Então, se a sua empresa é você, ou você e mais um, você tem que estar no estratégico. E o estratégico é quem diz o que fazer. Irmão, você vai nessas grandes multinacionais, essas empresas grandes, você acha que o cara só diz assim, ó, eu quero faturar tanto esse ano, essa é a minha participação na reunião, até mais, volto para receber, ok? Aí fica o grupo tático, pensando, meu Deus, como nós vamos fazer essa empresa dar esses resultados, ok? E tem a galera que cumpre ordem, que são os operacionais. Quando você tem uma empresa maior, você vai ter a estratégia, e você tem que olhar para frente. O diretor, o CEO, ele olha para frente, ele está olhando para daqui 5 anos, daqui 10 anos, ele está tomando decisões estratégicas. Aí você tem o tático, que é o cara que faz acontecer aquilo que o CEO sonha. E você tem o operacional, é o cara que suja as mãos, é o cara que faz, executa, ok? É isso. Agora presta atenção, quando você é
uma empresa de uma pessoa só, e a gente já trouxe esse assunto aqui também, do autoemprego, você é o estratégico, você diz o que fazer, você é o cara que fala como fazer, e você é quem faz. É a mesma coisa, você só troca o chapéu. É você fala, ó, não, eu vou fazer isso, aí você fala assim, agora deixa eu pensar como, e depois você fala, agora deixa eu ir lá fazer. Né? É isso, porque é você mesmo, é contigo mesmo. Quando ela começa a crescer, é importante que você vá desapegando. Existem donos de empresa que não desapegam. Mas o que eu quero dizer para você é que é muito importante que você tenha mentores, você tenha conselheiros. Todos nós, cristãos, a gente já devia entender uma coisa, toda empresa grande tem um conselho, você paga, esses caras cobram às vezes, esses caras ganham 100 mil reais, para vir numa reunião, ouvir e dizer, ó, eu acho que tem que fazer isso, fazer aquilo e tal. Você tem um conselho, só que todos nós temos um conselho, porque as nossas empresas não são nossas empresas são de Deus, Pai, nós somos apenas o administrador, é Ele que nós temos que ouvir. Porque para com essa história de estratégia de falar esse negócio é bom ou é ruim. Pode até ser bom, mas às vezes não é para você. Não é essa porta que Deus quer que você entre. Por isso é importante você manter intimidade com o Senhor. Porque deixa eu te dizer, na época que os nossos irmãos hebreus estavam no deserto, tinha dia que a nuvem falava, anda, a nuvem caminhava, né? O fogo caminhava. Aí às vezes ela ficava uma noite parada. Às vezes ficava 3 meses parado. Então presta atenção, o que Deus te disse não é necessariamente o que é para você fazer hoje. Pô, mas eu fiz isso, aquilo. Aconteceu um fato no deserto. Houve uma época que Deus disse para Moisés, faça uma serpente e peça para os homens olhar para ela e eles vão ser curados. E eles fizeram. 1000 anos depois eles estavam olhando para a serpente e estavam adorando aquela serpente como um Deus. Foi uma ordem de Deus fazer no primeiro momento, não foi uma ordem de Deus fazer no segundo momento. Deu para entender? Rezende, mas é a mesma coisa. Mas no primeiro momento Deus mandou, no segundo Ele não mandou. Então talvez você esteja seguindo um comando que Deus te deu em algum momento, mas era para aquele momento. Sabe da nuvem? A nuvem andou, anda, agora ela parou, é para ficar parado. Pô, mas ela está parada 3 meses já. Mas ela está parada, é para você ficar parado, nesse lugarzinho. Pô, mas será que aquela oportunidade é boa? Eu não sei, o que eu quero saber é o seguinte, é essa porta que Deus quer que você entre? Nós, empresários cristãos, precisamos entender isso. Passa para mim, por favor, Bruno. Houve uma época, gente, Moisés era um cara que falava com Deus face a face. Já imaginou o que é isso? Mas teve uma época que ele começou a fazer a gestão daquele povo, e volta e tal, e raquetada, vem, traz mais um problema, e ele julgava, e vai, e não sei o que, e ele resolvendo tudo. Até que chega sogro dele e diz para ele, você vai enlouquecer, você vai perder a sua família. Um conselho. Ele podia seguir ou não, ele podia falar para o sogro dele, você construiu o que, meu filho, o que você está falando para vir fazer aqui? Mete o pé daqui, que eu olho Deus na face a face, quem é você? Mas ele ouviu o sogro dele. É importante que a gente entenda o quanto é importante nós ouvirmos. Existem as pessoas certas para ouvir. Como eu vou saber se é a pessoa certa? Se o Espírito está falando por ela, se Deus está usando essa pessoa. Eu preciso ter muita intimidade com Deus. Passa para mim, e aí está aí em Êxodo 18, 13 a 27. 2 Coríntios 12, 10 diz assim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Eu quero falar de novo sobre vulnerabilidade. Ou você baixa a guarda para sentar, para aprender. Sabe uma coisa que me chama a atenção, é quanto esses homens que eu estava dizendo, bilionários alguns, cara, tem cara que você fala, bicho, esse cara fica na praia o resto da vida e gastando muito dinheiro, todo dia o dinheiro não acaba, não acaba. Por que esse cara ainda estuda? Por que esse cara ainda está tentando aprender alguma coisa? Sabe, às vezes eu fico vendo, um cara que me surpreendeu outro dia foi o Érico Rocha. O Érico não precisa mais trabalhar, cara. Pô, de vez em quando eu vejo o Érico 7 horas da manhã fazendo live para ensinar as pessoas a fazer lançamento. Cara, não é dinheiro. Não é dinheiro. Não é mais dinheiro. Não é dinheiro. Eu vi o Janguier sentar numa mesa para aprender sobre empreender, é um dos homens mais ricos do Brasil, bilionário. Ele sentou do lado de empresários que tinham no máximo 10 colaboradores. Cara, isso não é dinheiro. E aí, alguns de nós não quer ser vulnerável, acha que eu não preciso aprender.
todos nós precisamos. O dia que tu não precisar, querido, o Senhor já pode te puxar, você está perfeitinho, parabéns. E nós temos uma responsabilidade muito grande, porque ou nós construímos negócios sólidos, lucrativos e com princípios, ou os cristãos vão precisar trabalhar nas empresas dos ímpios. Eu não sei vocês, mas eu já trabalhei em empresa que não tinha o menor escrúpulo, não tinha, mentia, roubava, levava vantagem, não pagava imposto, fazia de tudo. E muitas vezes eu estava lá e eu precisava engolir aquilo seco, eu não tinha nem muita clareza de se aquilo era certo ou era errado. Eu aprendi errado, inclusive, eu aprendi que aquele era o único jeito, porque eu trabalhei num monte de empresa que esse era o único jeito. Então é muito importante que a gente possa ouvir os conselhos de Deus, orar, mas também sentar para ouvir. Essa é algo que nós precisamos muito, nós precisamos demonstrar a nossa fraqueza, mas no lugar certo, e eu de verdade espero que esse lugar seja certo. Eu não tenho como garantir que é, porque precisa de um compromisso de cada um. Alguns irmãos podem vir se abrir para você, de dificuldades que estão tendo, de dificuldades às vezes financeiras. Lembra aquilo que eu te falei? Se você veio para cá orgulhoso, querendo conquistar cliente, você não tem um problema para resolver, mas se você estiver entendendo a grandeza que é estar aqui, você deve ter alguns nós para desatar, algumas coisas que talvez você não saiba como desatar, e é isso que eu quero dizer para você. Esse é o ambiente para a gente fazer isso. Então eu quero propor para vocês um exercício onde a gente possa se reunir, tem que ser grupos de 5 pessoas, não pode ser maior do que isso. Nós precisamos nos reunir em grupos de 5 pessoas, onde vocês não podem ter no grupo ninguém que você conheça. Você pode não participar. Agora presta atenção, eu não estou nem falando, talvez a dificuldade de alguém que vai dizer lá, seja uma dificuldade, algo que Deus te deu. Eu acredito que todos nós carregamos o milagre de alguém, e tem alguém que carrega o nosso milagre. Você não é por acaso que você está aqui, não é por acaso que você fez a rodada de negócio com essas pessoas, e não é por acaso que 5 pessoas vão sentar juntos agora para fazer essa atividade. Então,